Olá, minha cara aluna, meu caro aluno. Vamos hoje, nessa videoaula, ver mais uma parte do nosso regimento do Senado Federal. Essa parte trata-se da mesa, a mesa do Senado Federal. A mesa é o símbolo de direção do Senado Federal. Olha só, a mesa é aquela mesa da sua casa, a mesa onde se reúne todos para decidir, para tratar de assuntos na condução ali da família. É claro que hoje em dia a reunião da família está cada vez mais difícil, a correria do dia a dia nos impede de estarmos juntos. Mas quando você pensar na mesa, você tem que lembrar, a mesa, esse símbolo dentro da Casa Legislativa, é o órgão que conduz tanto os trabalhos legislativos quanto os trabalhos administrativos. Então vamos lá, minha aluna, meu aluno, você vai agora ver o sumário que a gente vai acompanhar nessa videoaula. O sumário, a gente vai tratar da mesa, então, a mesa do Senado Federal, é o título 3 do nosso regimento, capítulo 1 do título 3 do regimento. Então a gente vai olhar a composição da mesa, em seguida a ordem de substituição dos membros dessa mesa e na sequência um pouquinho sobre o princípio da proporcionalidade, por fim, a não acumulação de cargos. Então vamos lá. A composição da mesa. Acompanhe aqui comigo no slide. A composição da mesa. A mesa é um órgão diretivo, então, do Senado Federal. Então, olha aqui, pessoal. A mesa é como se fosse um órgão, por exemplo, o Ministério. O Ministério ele tem lá a chefia do Ministério na pessoa do ministro. Então, o ministro é a pessoa que decide e resolve as políticas dentro daquele ministério. Agora, no Congresso Nacional, na mesa da Câmara e na mesa do Senado, não é só uma pessoa que resolve. São os componentes da mesa. É um órgão colegiado. Então, é natural nas casas legislativas que a direção seja feita por um órgão colegiado. Então, olha aqui no slide como é composto os membros dessa mesa. Então, a mesa ela tem um presidente. Então, veja só, um presidente e, é claro, o presidente com funções principais dentro dessa mesa. Também existem 2 cargos de vice-presidentes, 4 cargos de secretários. Então, pessoal, ao todo são 7 cargos. Então, olha aqui, atenção, você tem que lembrar, a mesa do Senado Federal, ela tem 7 cargos de titulares. Mas, professor, eu já vi uma sessão do Senado e olhando para o plenário, eu vi que a mesa tem 5 cadeiras. Realmente, a mesa tem 5 cadeiras, mas as cadeiras não importam. O que importa para você é saber que no regimento está previsto que naquela mesa do Senado Federal existem 7 cargos de titulares. E vamos falar dos 4 suplentes ainda. Por enquanto, você guarda aí. Cargos de titulares, são 7 cargos de titulares. Então, volta aqui para o slide, ó, a mesa. Então, a mesa do Senado Federal, ela é composta de 7 cargos de titulares. Ela é um órgão diretivo dos trabalhos legislativos. Então, você não pode esquecer dos trabalhos legislativos. Mas ela também atua nos trabalhos administrativos. Então, não fica só na tarefa, pessoal. Olha aqui, não fica só. Você tem que lembrar que não fica só nos trabalhos legislativos. A mesa, o regimento, lá no artigo 77, ele vai dizer o seguinte: a mesa também é uma comissão diretora. E na função de comissão diretora, ela vai atuar na área administrativa do Senado Federal, resolvendo os problemas de pessoal, as questões de patrimônio, questão de logística, a questão de contratação, tudo relativo à contratação também vai ser levado para a comissão diretora, que na verdade é a mesa diretora. Então, na sequência agora, nós vamos olhar o seguinte: dentro de todo o organograma do Senado Federal, isso aqui você pode ver lá no site do Senado, você entrando lá em institucional, na aba institucional do site do Senado Federal, você vai encontrar lá uma aba que é a aba estrutura administrativa. Nessa estrutura administrativa do Senado Federal, você vai encontrar a mesa diretora aqui, ó, com o nome Comissão Diretora, conforme disse lá no regimento, no artigo 77,
a mesa também é chamada de comissão diretora. E essa comissão diretora, volta aqui no organograma, olha só. Essa comissão diretora, ela tem lá a composição que dissemos agora anteriormente. A presidência, um cargo de primeiro vice-presidente, outro cargo de segundo vice-presidente, o primeiro e o segundo vice-presidentes, depois a primeira secretaria, segunda secretaria, terceira secretaria, quarta secretaria. Ao todo, 7 cargos de titulares. Então, no organograma, olhando para o organograma do Senado, aqui é um extrato do organograma, que você estava vendo nesse slide, é só um extrato, é um pedaço. Esse organograma, ele desce ainda mais com outros órgãos que eu vou falar para você. Então, olhando lá no site, você pode ver essa estrutura, aqui é um extrato, essa estrutura tem a mesa lá em cima no organograma, porque a mesa é quem conduz os trabalhos. À esquerda da mesa, olha aqui no organograma, à esquerda da mesa, a presidência, ela vai ter órgãos que vai assessorar a presidência. Em razão das várias atribuições do presidente, ele vai ter um gabinete, e esse gabinete vai ser composto de assessoria técnica, terá também assessoria de imprensa, cerimonial, Secretaria de Relações Internacionais, Conselho de Transparência e Controle Social, Secretaria de Transparência, Diretoria de Assuntos Técnicos e Jurídicos. E olha só, esse organograma ele vai descendo, ainda tem mais caixinhas, e são nessas caixinhas, nesses setores, que quando você for servidor do Senado Federal, você estará trabalhando, assessorando. Então, ao olhar o organograma, você já pode ir pensando, talvez esse lugar seja um interessante setor para que eu possa exercer minha atividade. Se você é formado na área de comunicação, quem sabe fazer o concurso e trabalhar lá na área de comunicação. Se você tem a formação jurídica, talvez trabalhar lá na diretoria que presta o assessoramento jurídico, ou na procuradoria parlamentar. Olha só, que lugar legal para trabalhar, na procuradoria parlamentar. Retornando para o nosso organograma, na mesma estatura da mesa, temos os gabinetes de lideranças, que em uma outra videoaula iremos tratar das lideranças, os gabinetes de senadores e outros órgãos e conselhos nessa estrutura do Senado Federal. Logo abaixo aqui da mesa, pessoal, aqui logo abaixo, vou tirar aqui o 7, logo abaixo aqui, você terá a diretoria geral e a secretaria geral da mesa. Olha só, secretaria geral da mesa, a SGM. É a SGM com a composição de seus servidores que vai prestar o assessoramento para a mesa. Essa mesa de 7 titulares. É a mesa de 7 titulares com SGM na sua retaguarda, com servidores públicos trabalhando em prol dos trabalhos legislativos. Ao lado do presidente, você vai ver uma pessoa que é o secretário-geral da mesa. Esse servidor público, ele fica ao lado do presidente, prestando ali o assessoramento direto durante os trabalhos legislativos. Então, na sequência, no nosso próximo slide, a gente vai ver aqui, uma mesa de 2011. 2011. Essa mesa é de 2011, é a mesa composta aí por seus 7 titulares, e eu vou falar agora para vocês, logo abaixo desses titulares, você vai ver aqui, os 4 suplentes. Então, professor, quer dizer que a mesa tem 7 titulares e 4 suplentes? Olha, os titulares, quando você falar sobre a mesa, os titulares são 7. Mas você não pode esquecer que ela ainda possui 4 suplentes, 4 reservas que ficam ali aguardando o momento para também para compor a mesa em algum momento em substituição. Vamos ver logo na sequência as regras de substituição. Então, na mesa, essa mesa do Senado, olha só, volta aqui para o nosso slide. Em 2010 teve eleição. Em 2010 ocorreu eleição. Os senadores, eleições gerais, senadores foram eleitos, diplomados, tomaram posse em 2011. Tomaram posse em 2011, teve eleição para a mesa. Eleição para a mesa. Na eleição para a mesa, foram eleitos esses senadores que compuseram, então, essa mesa que está aqui. Ao centro, o presidente da mesa. Ao seu lado aqui, o primeiro vice-presidente e o segundo vice-presidente. Depois, primeiro, segundo, terceiro e quarto secretário. Então, são 7 titulares. E abaixo, ao lado do brasão, temos os nomes dos 4 suplentes. Primeiro suplente, segundo, terceiro e quarto suplente. São 4 suplentes na mesa. Essa é a composição da mesa, então, para o ano de 2011. Olha agora,
Professor, mas será que esse tipo de conhecimento, essa informação é cobrada no concurso? Ela é cobrada sim, e você vai ver agora a nossa questão de prova do Senado Federal para consultor de orçamento. Olha só a questão, hein? Olha só a questão. A mesa do Senado se compõe de... É justamente o que acabamos de ver, a composição da mesa. Olha o item A. O item A ele diz que a mesa tem presidente, vice-presidente e 4 secretários. Contando aqui esses cargos, 4 secretários mais um vice e um presidente, 4, 5, 6. Se você não lembra, não são 6 os componentes titulares da mesa. Vamos continuar aqui na letra B. 5 secretários, 2 vices e um presidente. 5, 7, 8. 8 membros da mesa também não são 8 membros da mesa. A letra C. 4 secretários, 2 vices e um presidente, 7. E aí, pessoal? O que você acha? É a letra C, né? A resposta é exatamente a letra C. Vamos continuar nos 2 próximos itens. Item D. 3 secretários, 1 vice e um presidente. 3, 4, 5 membros titulares. E o último item, o item E, 4 secretários, 3 vices e um presidente. 4, 7, 8. Também 8 membros, não são 8 membros. O item correto é o item C. Eu só vou clicar aqui só para confirmar. Olha lá, a resposta é a letra C. Então esse conhecimento é cobrado no concurso. Você tem que saber que os membros da mesa são 7 titulares e 4 suplentes. A mesa da Câmara dos Deputados tem a mesma formação que a mesa do Senado. Mas vamos focar aqui no Senado, que é o nosso curso aqui para o concurso do Senado. O nosso próximo item agora é saber se existem esses membros na mesa, se existem esses componentes, como é feita a substituição. Na ausência ou impedimento, na falta de um deles, como é feita a substituição. Você vai ver isso lá no regimento, mas aqui, na forma do nosso esquema, é muito mais fácil. Olha aqui para o nosso esquema. O presidente da mesa, que é o presidente do Senado Federal, está aqui no topo do nosso esquema aqui para entender a representação. Então, quem substitui o presidente da mesa? Na sequência da numeração cardinal, da numeração ordinal, quer dizer, a sequência é o seguinte: primeiro e segundo vice-presidente. Então, na falta do presidente, quem substitui? O primeiro vice-presidente. Está aqui, ó, na sequência. E depois, não estando presente o primeiro vice-presidente, o segundo vice-presidente. E seguindo aqui, na nossa sequência aqui, ó, número 3. Quem substitui, então? Os secretários. Na ordem da numeração ordinal. Então, os secretários substituirão na ordem da numeração ordinal. Por isso que tem primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários. Nessa ordem que eles farão a substituição. Na sequência da nossa ordem de substituição, item 4. Os suplentes de secretários, na ordem, serão utilizados para substituir. Então, os suplentes são 4. Da mesma forma que os secretários, os suplentes eles farão a substituição na ordem. Primeiro, segundo, terceiro e quarto suplente. Agora, pessoal, olha só. Está em sessão. Em sessão dentro do plenário. Visualiza aqui o plenário do Senado e está ocorrendo uma sessão. Essa sessão, os secretários serão substituídos por qualquer senador, estando ausentes os suplentes. Olha só, isso aqui é o que o examinador de prova, ele gosta de cobrar. Ele gosta de saber se você, no seu estudo, você percebeu que estando em sessão do plenário do Senado Federal e há a necessidade de você substituir, né, os secretários, aqueles 4 secretários aqui de cima, eles estão ausentes. Você vai substituir eles na ordem dos suplentes. Mas se os suplentes não estão presentes, qualquer senador, olha só, qualquer senador poderá ser chamado para substituir os secretários. Os secretários serão substituídos por qualquer senador. Não precisa ter nenhuma característica. Qualquer senador presente poderá substituir os secretários. Mas agora olha o item 5. Volta aqui para o nosso esquema. Esse esquema você tem que guardar com você essa sequência de substituição, hein? O item 5 vai dizer o seguinte, que o senador mais idoso, e olha só, ao final de cada item, eu coloquei para você a fundamentação lá do regimento, para que você, com o tempo, você vai lá no regimento, procura o artigo e dê uma lida lá. Aqui no final, ó, o senador mais idoso,
o senador mais idoso vai substituir o presidente do Senado Federal se não estiverem presentes nenhum desses outros que citamos anteriormente. Então não está nem o item 1, nem o 2, nem o 3, nem os suplentes. Não estando os suplentes, quem vai fazer a substituição do presidente do Senado Federal? O senador mais idoso presente na sessão. Então olha só, aqui que está a diferença e aqui que está a atenção maior que você tem que dar na hora do seu estudo. Estando ausente os secretários, quem vai substituí-los? Os suplentes. Mas se os suplentes não estiverem presentes, fará a substituição qualquer senador que estiver ali no recinto do Senado. Agora, estando ausente o presidente, também ausente, olha aqui no slide, também ausente, ó, está ausente o presidente, ausente os vices, ausente o secretário e os suplentes, quem fará a substituição não será qualquer senador. A substituição do presidente, ela será do senador mais idoso. Isso é colocado no regimento para resolver qualquer tipo de disputa. O regimento já traz uma regra, ó, o presidente não está ausente, quem substitui é o senador mais idoso, não há dúvida, para não ficar uma disputa entre os senadores que estiverem ali presentes, querendo, de alguma forma, assumir então a presidência e conduzir os trabalhos naquele momento. Então a regra do regimento, ela é clara. A regra do regimento é a seguinte: o senador mais idoso na substituição do presidente, quando estiverem ausentes os titulares ali que fazem e os suplentes que fazem a substituição na ordem que trouxemos no nosso esquema. Então, continuando, isso também é cobrado em prova? Sim, é cobrado em prova. Senado Federal, concurso de técnico legislativo, processo legislativo. Olha só, trabalhar na área legislativa é o que eu faço hoje lá na Câmara dos Deputados. Eu sou servidor da Câmara dos Deputados e trabalho na área legislativa. A área legislativa é a área que movimenta o processo legislativo, onde tramita as proposições, onde se fazem as composições de forças partidárias, os blocos, para, de alguma forma, aprovar ou rejeitar um projeto de lei ou uma outra proposição. É claro que também tem a área administrativa. As duas áreas elas se complementam, né? Um órgão, né, a Câmara e o Senado, eles precisam das duas áreas. Sem a área administrativa para dar o suporte para a área legislativa também não conseguiria cumprir sua finalidade. Então vamos aqui, voltando para o concurso então de técnico legislativo, processo legislativo, item 1. Vamos ler cada um dos itens. Item 1. Os secretários, os quatro secretários, substituir-se-ão conforme a numeração ordinal. E nessa ordem, substituirão o presidente, na falta dos vice-presidentes. Lembrou do nosso esquema lá? É exatamente essa ordem. Então, os 4 secretários, eles possuem uma ordem de numeração, e nessa ordem eles substituem o presidente, desde que os vice-presidentes não estejam lá presentes. Essa aqui está correta. Item 2. Os secretários serão substituídos em seus impedimentos por suplentes, em número de 4. Ok? Ok, né, pessoal? É exatamente isso aí. Ó. Os secretários são 4 e são substituídos por 4 suplentes. A gente viu que são 7 titulares e 4 suplentes. Então, esse item também está correto. Passamos para o item 3. O presidente convidará quaisquer senadores. Olha aqui aquilo que nós citamos. Quaisquer senadores para substituírem em sessão os secretários, na ausência destes e dos suplentes. É exatamente o que falamos, né? O presidente pode convidar em sessão, na ausência do secretário, não estando os secretários presentes e não estando presente também os suplentes, então nem os secretários estão presentes, os suplentes então substituirão, mas os suplentes não estão presentes. Então olha para o plenário, convida o senador que estiver ali para tomar assento e ocupar a função de secretário. Não precisa ser o mais idoso nesse caso. Nesse caso não precisa. Então esse item 3 também está certo. Passamos para os seguintes. Item 4. Não se achando presentes o presidente e seus substitutos legais. Então aquela ordem que colocamos no nosso esquema, na nossa tabela, aquela ordem são os substitutos legais. Não está presente nem o presidente, nem os substitutos legais. Não estão presentes os suplentes. Quem vai assumir? Assume o cargo na presidência o senador mais idoso. Correto também esse item.
Na verdade, pessoal, essa questão de prova, muito bem feita, ela passa por todos os casos ali de substituição. Você vai perceber que todos os itens estavam corretos. Essa questão, no final, ela perguntava: a alternativa 1 e 2 está correta, a 3 está incorreta, 1 e 2 certa e a 4 incorreta. E entre os itens, para você responder, tinha uma questão lá: todos os itens corretos, que era a resposta desse item na prova do concurso. Então esse item 5 aqui, ó, já estou adiantando, ele está correto. E ele vai tratar de um assunto que nós não falamos ainda. Mas você vai entender agora esse tema também. Olha só: assunção a cargo de ministro de Estado, de governador de território e de secretário de Estado, do Distrito Federal, de território, de prefeitura de capital ou de chefe de missão diplomática temporária implica renúncia ao cargo que o senador exerça na mesa. Olha só, você tem que lembrar, esse artigo é muito importante para a sua prova. É o artigo 39, inciso 2 do regimento. Vou colocar aqui no nosso slide, ó. Artigo 39, inciso 2 do regimento do Senado. O inciso 1 vai dizer o seguinte: esse artigo 39 vai dizer o seguinte, que o senador ele tem de avisar ao presidente do Senado Federal, sempre avisar, em dois casos. No primeiro caso, é o inciso 1, quando ele estiver ausente do país. Então, se ele saiu do país em missão ou alguma viagem, que seja por um dia, ele tem que comunicar ao presidente do Senado. Diferente daquele caso lá do presidente da República e do vice-presidente, que tem que pedir autorização ao Congresso acima de 15 dias. Essa é outra situação. O senador, a situação agora aqui do senador no regimento interno é o seguinte: ele ausentou-se do país, ele tem que comunicar ao presidente do Senado. Agora, o inciso 2 é esse inciso 2 que eu estou tratando aqui nessa questão de prova. O inciso 2, ele diz o seguinte: se o senador assumir qualquer um desses cargos que a gente leu agora na questão da prova, ele tem que comunicar ao presidente do Senado. E ele tem que pedir renúncia do cargo que ele exerça na mesa, se ele for um dos eleitos na mesa. Se ele não ocupar nenhum cargo na mesa, ou nem for presidente ou vice-presidente de comissão, ele é senador apenas, ele vai fazer o seguinte: ele vai pedir afastamento do cargo e vai assumir o cargo lá, por exemplo, de ministro de Estado, ou um desses outros itens que nós elencamos aqui. Então vamos voltar para cá. Então esses cargos aqui do 39.2, se ele ocupar cargo na mesa, ele tem que renunciar, não se esqueça, renunciar do cargo, ok? Porque não tem como ele acumular. Então todos os itens corretos, essa era a resposta, ó, apareceu aqui embaixo, pessoal, está até difícil de ver. Todos os itens estão corretos. Como eu disse, essa questão era muito boa, passou por toda a fase ali de substituição. Vamos tratar agora do princípio da proporcionalidade partidária. Esse é um princípio que ele está presente nas casas legislativas, no funcionamento. É um princípio organizativo da Casa Legislativa. Porque aquele partido que conseguiu colocar dentro da Casa Legislativa, ou seja, ele elegeu um número maior de integrantes, aquela bancada partidária, ele vai buscar ter mais espaço de poder dentro daquela casa. Então ele não só vai buscar, ele precisa ter e ele vai ter com base no princípio da proporcionalidade partidária. Se o partido elegeu menos senadores, menos parlamentares, ele terá menos espaço de participação nos colegiados no interior daquela casa legislativa. Então a comissão tem um número X de membros, por exemplo, 21 membros. O partido que elegeu o número maior de senadores vai ocupar mais cadeiras dentro dessa comissão. E aquele partido que elegeu um número menor de senadores vai ocupar menos espaço nessa comissão. Aí a pergunta é o seguinte: esse princípio se aplica também à mesa diretora? Sim. Então, para a sua prova, o importante é você saber que o princípio da proporcionalidade partidária se aplica também à nossa mesa diretora do Senado. A mesa, na sua distribuição de cargos, os 7 cargos, mais os 4, 11, que são 11 eleitos, ela vai seguir, na medida do possível, ela vai seguir o princípio da proporcionalidade partidária. Outra questão para você: esse princípio ele é regimental? Não, esse princípio é constitucional. Vamos aqui no slide para a gente ver de onde saiu esse princípio. Artigo 58 da Constituição Federal. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou blocos. Os blocos é uma reunião de partidos, a gente vai ver em uma outra videoaula.
partidos ou blocos que participam da respectiva casa. Então, esse princípio também se aplica à mesa, é um princípio de organização legislativa, e você vai perceber isso, o partido ele tem uma maior bancada, então ele vai ter mais espaço na comissão, ele vai ter cargos na mesa. Dependendo do tamanho do partido, ele não consegue obter cargos na mesa, só se ele fizer uma composição em bloco com outros partidos, para poder aí alcançar um índice no cálculo e através desse índice conseguir então uma vaga na mesa. Então, há uma discussão na mesa diretora do Senado se você utilizaria para esse cálculo os 7 titulares ou os 7 mais 4, os 11. Então, dependendo do valor 7 ou 11 que você usar para o cálculo, vai aumentar ou diminuir aí a participação dos partidos. Essa discussão não interessa para o seu concurso, o que interessa é você saber que é aplicado o princípio. E a questão de prova sempre que tem chance de cair é o nosso próximo item aqui, ó, do slide, ó, no artigo 59 do regimento. Mas quando que eu vou contar o tamanho dessa bancada partidária? Será a bancada na data da eleição? Então, na data da eleição, será a bancada no dia do cálculo? Será a bancada da posse? Olha, o regimento no artigo 59 definiu que a bancada vai contar a bancada da diplomação. Então, na sua prova, não esqueça, é da data da diplomação. Então, aqui, para a gente relembrar, o artigo 39.2 vai dizer o seguinte: os cargos não podem ser acumulados com nossos cargos da mesa. Vou te ensinar aqui um mnemônico, hein? Mnemônico, ó. Minas Gerais, lá no sul, Santa Catarina, ó. Então não pode acumular cargo de ministro de Estado, ok? Não pode acumular cargo de governador de território, não é qualquer governador, é governador de território. Secretário de Estado, DF, e também secretário de território. Então, governador de território, secretário de território também não pode acumular. Secretário municipal, secretário de município, de qualquer município, professor? Não, somente de município de capital. Então, 27, né? 26 capitais mais Brasília, então 27 capitais pode ser secretário. Esse secretário não pode acumular com os cargos na mesa. E por último, o chefe de missão diplomática. Qualquer missão diplomática? Não, missão diplomática temporária. Então esses cargos, ó, aqui o senador correndo para ocupar o cargo, ele foi convidado para ocupar o cargo, então ele está saindo aqui, ó, correndo para ocupar o cargo. Ele pode, se ele ocupar cargo na mesa, ele tem que renunciar e ocupar o cargo lá que ele foi convidado a ocupar, ok? Não se esqueça então desses cargos, 39.2 do regimento. E prova, questão de prova, vamos lá. O senador A foi eleito para o cargo de primeiro vice-presidente da mesa. 3 meses depois, ele foi convidado para assumir o cargo de ministro de Estado. Está dentro daqueles cargos lá do 39.2? Está. Cuidado, então. Pelo então presidente da República, a assunção do cargo de ministro não exige que ele se afaste. Não foi isso que a gente viu, né, pessoal? Não exige que ele se afaste do cargo de primeiro vice-presidente da mesa, do Senado. Assim, o senador A acumulará os 2 cargos, em consonância com o regimento. Não, isso está errado, né, pessoal? Não pode acumular, a gente acabou de ver, ele não pode acumular esses cargos, nem os outros lá do 39.2. Ele tem que pedir, então, a renúncia do cargo da mesa. E por último, para a gente fechar nossa aula, um tema que é fragmentação partidária. Não está no seu regimento, isso aqui é mais ligado ao direito eleitoral e também à ciência política. A ciência política gosta de discutir esse tema, que ela é um tema muito presente hoje nas casas legislativas em razão do crescente número de partidos. Se você for agora no site do TSE, tem a aba lá Partidos, você vai entrar Partidos Políticos, você vai encontrar a lista dos partidos existentes. Hoje são mais de 30 partidos existentes. Então isso aí representa uma quantidade excessiva de partidos, conforme os estudiosos, e essa quantidade indo para a Casa Legislativa, o Senado tem mais de 15 partidos com representação no Senado. Desses 30, mais de 30 hoje tem mais de 15 com representação, ou seja, tem pelo menos um senador lá dentro do Senado. Essa fragmentação, segundo a teoria da ciência política, essa fragmentação dificulta a negociação, ela dificulta a governabilidade do presidente da República em tocar para frente os seus projetos. Então essa fragmentação partidária, então olha aqui no nosso slide, ó, quando você olhar lá no interior do Senado, são 81 cadeiras, aqui está dividido pelos estados, né? Mas essas cadeiras elas podem também representar aqui, ó, os partidos. Então você vai ver partido com um senador, você vai ter partido com 6 senadores, partido com 2 senadores,
partido com 10 senadores. Então, essa fragmentação dificulta a governabilidade e, por isso, foi necessária a instituição da Emenda Constitucional 97 de 2017, que introduziu o quê? A cláusula de desempenho. Cláusula de desempenho para impedir um pouco o avanço dessa quantidade de partidos e, de alguma forma, melhorar, então, a governabilidade. Você vai escutar essa palavra fragmentação partidária, só para você conhecer, não está no regimento. E assim a gente encerra nossa videoaula. Eu convido você a voltar ao nosso livro eletrônico, procurar lá nossos esquemas. Tem muito mais esquemas e resumos iguais àqueles que a gente viu da substituição para facilitar o seu estudo. Você só corre lá, faz as suas anotações. Confere também as questões, são várias questões de provas para você fazer, questões que nós elaboramos, tendo cuidado aí para cobrar na mesma linha que as bancas principais procuram cobrar as questões. Então hoje aqui, nessa videoaula, você teve a oportunidade de ver os membros da mesa, são 7 e os suplentes são 4, então toma cuidado, são 7 titulares e 4 suplentes, viu a sequência da substituição e guarde bem os cargos que não podem ser acumulados com os cargos da mesa.